Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 35. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto da queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus, seguindo os episódios posteriores ao nascimento de Jesus. São Lucas nos diz hoje que Jesus foi apresentado no templo após os dias da purificação da mãe e do filho. Esta prescrição da apresentação do filho no templo e da purificação da mãe foi estabelecida por Deus e está no livro do Levítico. No contexto da lei de Moisés, o parto era considerado um evento que gerava impureza ritual. Durante 7 dias após o nascimento de um filho, a mãe era considerada impura da mesma forma que durante os dias da menstruação. Essa impureza não se refere a uma impureza moral, mas sim ao estado ritual que exigia ações concretas. No 8º dia após o nascimento, o filho deveria ser circuncidado. A circuncisão era um sinal da aliança entre Deus e o povo de Israel, estabelecida com Abraão. Era uma expressão física da pertença ao povo escolhido. Após os 7 dias iniciais de impureza, a mãe permanecia mais 33 dias em um período adicional de purificação do sangue. Durante este tempo, ela não podia tocar em coisas sagradas ou entrar no santuário. Ao término do período de purificação, a mãe deveria oferecer sacrifícios no templo como expressão de gratidão a Deus e como ato de purificação. O tipo de ofertas, um cordeiro como holocausto e um pombinho ou rolinha como oferta pela culpa, dependia da situação financeira da família. Qual era o significado deste ritual? Deus foi pouco a pouco incutindo no seu povo a ideia de pureza e impureza, a ideia de bem e de mal, a ideia de santidade e pecado. E começou estabelecendo determinadas realidades como impuras e necessitadas de purificação, apesar de que não fossem estritamente impuras, como a geração de um filho e a menstruação. O importante era que seu povo fosse percebendo que existem coisas boas e coisas más, ações boas e ações más. Por outro lado, a apresentação do filho no templo significava a pertença de todos nós a Deus. No Evangelho de hoje, nós vemos como a Sagrada Família cumpre fielmente a lei de Moisés. Esse gesto aparentemente simples revela a profundidade da devoção e submissão ao plano divino que esta família exemplar nos manifesta.
Ao chegarem no templo, deparamo-nos com Simeão, um homem justo e piedoso, cheio do Espírito Santo. Simeão, tomado pela luz divina, toma o menino Jesus nos braços e proclama palavras que ecoam através dos séculos. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Essas palavras de Simeão expressam uma espera paciente e uma fé confiante na promessa divina. Ele reconhece em Jesus não apenas um recém-nascido, mas o Salvador anunciado pelos profetas. A sua alegria é um testemunho do cumprimento das Escrituras e da fidelidade de Deus à sua promessa de enviar um Messias depois de tantos e tantos anos. A lição que podemos tirar do Evangelho de hoje é saber que Deus sempre cumpre suas promessas. Deus jamais deixou de cumprir algo que prometeu. Por isso nós dizemos que Deus é fiel. E há tantos adesivos por aí que reproduzem esta verdade. Em nenhum ser humano nós podemos depositar uma confiança cega, plena, mas somente em Deus, pois Ele é o ser fiel por excelência, que nunca mente e que cumpre tudo o que promete. Lembrando do episódio de hoje, da alegria de Simeão, depois de tantos anos de espera para ver o Salvador, façamos o propósito de não duvidar mais de Deus, sabendo que no momento certo Deus cumprirá suas promessas. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.